Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouça Meu Coração, o que eu diria a você pela Graça Editorial, capítulo 5, Crescendo como um Cristão. Quem é cristão? Uma pessoa não é cristã só porque seus pais eram piedosos. Pais cristãos são maravilhosos, mas não podem decidir pelos filhos. Eles devem escolher por si mesmos. Uma pessoa não é cristã só porque é honesta. Certa vez, minha mãe pensou que estava me dando remédio para a tosse, porém, sem saber, ela me deu veneno. Embora tenha sido honesta, minha mãe estava honestamente errada. Não é possível ser cristão somente por seguir a própria consciência, pois ela pode estar morta. Pessoa alguma é cristã por causa dos próprios sentimentos, pois eles mudam. Então, quem pode ser considerado cristão? Eu vou dizer: cristão é a pessoa em quem Cristo habita. As Escrituras revelam Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27, parte C. Um cristão é alguém que acredita terem sido seus pecados perdoados pelo sangue derramado de Jesus. O diabo tentará fazer você duvidar disso. Portanto, como conseguirá saber se seus pecados foram perdoados? Porque Deus afirma esse perdão, e Deus não mente. Um período de ajuste segue a decisão de viver para Cristo. Sua vida mudou. O crescimento cristão deve acontecer, a menos que você queira continuar a ser um bebê espiritual. Algumas pessoas nunca crescem espiritualmente e muitas igrejas estão cheias de bebês. Esses indivíduos estão entre os mais infelizes do mundo porque não se sentem à vontade com Cristo nem com o mundo. Eles querem os dois e isso não funciona. Como crescer na caminhada cristã? Vou apresentar 5 meios para isso. Há outros, mas seguem os mais importantes. Crescendo pela oração. Em primeiro lugar, um cristão cresce quando ora. Ainda na primeira infância, você teve de aprender a andar, e da mesma maneira você aprende a orar. Deus não espera que suas palavras sejam perfeitas. Quando ouvi meu filho Franklin dizer papá pela primeira vez, aquelas palavras foram mais belas do que qualquer discurso de Churchill. No entanto, eu ficaria um pouco preocupado se ele continuasse a dizer papá aos 12 anos de idade. É uma pena ver as igrejas praticamente vazias nas reuniões de oração. Algumas pessoas acreditam que precisam ser emocionalmente movidas a orar para que a sua oração seja realmente significativa. Quem espera sentir-se motivado para começar a orar nunca fará uma oração. O diabo cuidará disso. A Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Ver 1 Tessalonicenses 5,17. Isso significa ficar em um espírito de oração, enquanto conduz o seu carro, anda pela rua, trabalha ou está em qualquer outro lugar. Todo cristão deve passar um tempo a sós com Deus diariamente. A vida espiritual não irá muito longe sem isso. A nossa oração deve ser cheia de louvor a Deus, com ação de graças por todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O autoexame precisa fazer parte da oração, enquanto as falhas são confessadas. O Senhor está interessado em ouvir seus pedidos pessoais, não importa o tamanho deles. Você deve procurar direção ao interceder, tendo em mente um ponto bem importante. A oração tem como propósito realizar a vontade divina e não a nossa. As pessoas cometem erros, Deus não. Crescendo pela leitura bíblica. Em segundo lugar, um cristão cresce quando lê a Bíblia. Isso deve acontecer todos os dias, sem falta. A palavra de Deus limpa o coração. Muitas pessoas deixam de lê-la porque não a entendem por completo. Quero dizer a essas pessoas que elas nunca entenderão completamente as Escrituras. Um grande marco na minha trajetória cristã foi quando me ajoelhei diante de Deus e confessei que havia muitas coisas na Bíblia as quais eu não entendia. No entanto, aceitava tudo aquilo pela fé, como sendo a palavra inspirada pelo Senhor. Então, a partir daquele momento, a palavra tornou-se um fogo ardente em minha alma. Desligue a televisão e leia a Bíblia. Se for novo convertido, comece pelo Novo Testamento, é mais fácil de entender. Não leia pela quantidade de capítulos que consegue abranger, é melhor ler 2 ou 3 versículos e meditar sobre eles. Use uma Bíblia com letras grandes. Um dos maiores truques do diabo são as publicações com letras pequenas, para dificultar a leitura das pessoas. Embora eu use a versão King James há muito tempo, recomendo o uso de uma boa tradução em escrita moderna. Crescendo pela autodisciplina. Em terceiro lugar, um cristão cresce quando leva uma vida disciplinada. O corpo, a mente e a língua devem ser disciplinados. Pratique o autocontrole. O Espírito Santo lhe dará força para se tornar um soldado de Cristo. Muitas tentações virão para combater essa disciplina, mas em Jesus você pode resistir.
Está escrito na Bíblia: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O tentador foge quando você responde com o versículo das Escrituras. É impossível discutir ou racionalizar com o diabo. Jesus, o Filho de Deus, respondeu à tentação assim: está escrito. Mateus 4, 4a, 7a e 10a. Um garotinho expressou isso muito bem quando disse: toda vez que a tentação bate à porta, eu peço que Jesus atenda a porta. Crescendo pela frequência na igreja. Em quarto lugar, o cristão cresce sendo fiel à sua igreja. Ir à igreja não é uma opção, mas sim uma necessidade. Deus diz que não devemos deixar de nos congregar. Muitas pessoas não vão à igreja no verão porque está bastante quente, no inverno porque está muito frio. Eu receio não conhecer a temperatura ideal da igreja. Algumas pessoas admiram o bom trabalho do pregador quando ele não passa nem 5 minutos além da hora de terminar o culto. Se isso acontecer, porém, elas estão prontas para dispensá-lo. Alguns podem se surpreender ao saber que não se deve ir à igreja só para ouvir o pregador. Você vai adorar a Deus. Vá para uma boa igreja onde a Bíblia é pregada e Cristo exaltado. Comece a trabalhar para Deus. Junte-se ao grupo de estudo bíblico. Invista tempo e energia na igreja, no estudo e na boa comunhão com outros cristãos. Você ficará surpreso ao ver quão profunda sua dedicação a Deus se tornará. Crescendo pelo serviço. Em quinto lugar, o cristão cresce pelo serviço. Seja um ganhador de almas. Há uma diferença entre uma testemunha e um ganhador de almas. Qualquer um pode se aproximar de outra pessoa na rua e bradar: irmão, você é salvo? É preciso mais do que isso. Um ganhador de almas é cheio do Espírito de Deus. Ele é gentil com os vizinhos, dá aos pobres e ama os seus inimigos. De fato, é uma pessoa que ganha outras pessoas ao transmitir o amor do Pai e não tentando adicionar estrelas às suas realizações espirituais. Temos muitas testemunhas hoje, mas pouquíssimos ganhadores de almas. Siga esses 5 passos e prossiga na vida cristã de acordo com a vontade de Deus, tornando-se obediente ao mandamento de Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, versículo 27.